We've been talking together about the Word of God, and this morning we're going to continue. Uma má compreensão sobre a graça de Deus. A graça de Deus não é aceite hoje. As pessoas não acreditam que Deus usa da graça para nos fazer aproximar dele mesmo. Está a fé. O que é a fé? A fé é acreditar naquilo que Deus preparou para nós, acreditar nos planos de Deus. E o plano de Deus consiste na graça que Ele nos deu através do Seu Filho. Não foi a nossa obra que fez Deus aproximar-se de nós. Não foi a nossa obra que fez Deus enviar o Seu Filho. Não é o nosso mérito. Nós não merecemos nada disso, porque até já mostramos a prova de que estamos sempre a cometer. E se Deus for a contar naquilo em que nós estamos sempre a cometer, ninguém vai se aproximar, ninguém vai agradar a Deus, porque é impossível. Só tem que ser por meio da fé. E a fé é acreditar naquilo que Deus preparou para nós, naquilo que Deus nos concedeu. E o que Deus concedeu para nós? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que o seu Filho fizesse o que nós seríamos incapazes de fazer para se aproximar de Deus. Está entendendo? Significa dizer que Jesus veio para completar a obra incompleta do homem. O homem podia fazer o que podia, o que a lei dizia. Tentou-se fazer o que a lei dizia, mas caía-se sempre no erro. Caía-se sempre no incumprimento desta lei. E aí vinha o quê? A punição. Vinha o afastamento de Deus a seu povo de Israel. Temos a prova disso na Bíblia. Que Deus, por muitas das vezes, abandonou o povo de Israel porque não havia o cumprimento da lei. Mas o amor de Deus fez com que Ele preparasse o seu Filho Jesus Cristo para que viesse ao mundo com o objetivo de nos aproximar a Ele. Ele deixou que Jesus levasse sobre si o nosso fardo, né? a nossa culpa, a nossa meia obra, que era incapaz de satisfazer o que Deus pedia para nós. Então o Senhor Jesus Cristo, vindo no mundo, veio com este objetivo de nos trazer a seu Pai, de nos levar a seu Pai, de nos fazer com que fôssemos aceites a seu Pai. Para que isso acontecesse, era necessário a fé. Era necessário que nós acreditássemos. As pessoas falam sobre a fé, têm a fé em Senhor Jesus Cristo, mas não têm a fé na obra que o Senhor Jesus Cristo trouxe. A obra que Jesus Cristo fez por nós. Eles não têm a fé nisso. Eles acreditam sim, Jesus Cristo é Filho de Deus. Tiago falou nisso. Tiago disse: você acredita em Deus? Fazes bem. Os demônios também acreditam em Deus. Eles acreditam que Deus existe. Mas a diferença é que os demônios não acreditam e não querem acreditar naquilo que Jesus fez por nós. Na graça, viver nesta graça que Jesus nos outorgou. Significa dizer, Jesus fez tudo por nós para que nós acreditássemos nesse tudo e vivêssemos na plenitude desse tudo. Estás entendendo? Isto é que é a graça. Não significa dizer que a graça nos torna irresponsáveis, porque o apóstolo Paulo já passou por essas perguntas, que eram: como é possível viver pela graça? As perguntas foram: então significa dizer que podemos fazer o que nós pretendemos porque vivemos na graça? Não, o apóstolo Paulo disse o contrário. A graça nos torna responsáveis.
A graça nos torna responsáveis. O que significa dizer que não podemos viver por aquilo que nós já morremos. A graça nos torna... Eu quero te dar um exemplo. Alguém que fez algo por ti e que você lhe deves o obrigado. Você terá que dirigir o obrigado a essa pessoa na medida daquilo que ele fez por você. Eu não é. Há pessoas que não gostam de agradecer o bem que as outras pessoas fazem. Essas pessoas têm dificuldade de acreditar na boa vontade dos outros. E o que eles têm é: por que ele está fazendo bem para mim? Será que há um propósito atrás desse bem? Entende? Hoje, no mundo de hoje, as pessoas têm isso como uma concepção, como doutrina, como princípio. Que se alguém lhe fizer bem, ele fica a pensar: não, este bem pode ser que ele tenha atrás um plano. Essas pessoas são essas pessoas que, depois de estarem nas suas religiões, têm dificuldade de entrar na graça, acreditar nessa graça que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, de viver nessa graça, de se comportar dentro desta graça. Este é que é o problema. Há dificuldade de acreditar na graça por causa disso. Porque as pessoas não sabem dizer o obrigado. E não sabem viver do modo digno do sacrifício que Jesus fez por eles. Têm dificuldade nisso. Por isso não conseguem viver na graça. Por isso a graça é difícil para eles. E então eles querem viver das obras deles mesmos. Quer dizer, fazer algo para merecer algo de Deus. Não é isso. O que é que você vai fazer para merecer o favor de Deus? Deus te pede uma coisa: acredita no seu Filho. Acredita no Senhor Jesus Cristo. Acredita que Jesus morreu por você. Acredita que Jesus sacrificou-se por você. Que na cruz Ele te deu o que você jamais poderia conquistar pelas suas próprias forças. Isto é a graça. Isto é a graça. Eu te peço, meu amigo, de refletir nisso. Reflita nisto. Eu não quero te esclarecer por muitos versículos para que você não se confunda. Então estou falando para ti de uma maneira mais simples para entender o que é a graça. Recebe essa graça. Viva nessa graça. Este é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que foi um evangelho incompreensível, mesmo até hoje é incompreensível. As pessoas não compreendem este evangelho. Você não podes por ti mesmo, pelas tuas obras, atingir a perfeição desejada por Deus. Está a compreender? Você não pode. Você não pode. As tuas obras não podem fazer nada. Não podem fazer mais do que aquilo que Deus já fez por você. Está a compreender? Deus já fez por você. Deus já enviou o Senhor Jesus Cristo, que assumiu a responsabilidade do teu fardo, dos teus pecados, dos teus erros, das tuas derrotas, da tua doença, das tuas dificuldades, da tua morte espiritual. Jesus já fez isso por você. O que é que estás mais à procura? Só te pede uma coisa: a fé. A fé. A fé vai te levar na dimensão de compreender o amor que Deus tem por você. E por este amor, o que é que Deus fez por você? Para que tu e eu vivamos na plenitude
da graça de Deus. Basta. Quantos cristãos, servos de Deus, que tentaram contrariar esta verdade, que mais tarde chegaram num ponto em que já não tinham mais o que fazer da sua fé, senão justificar-se daquilo que eles fizeram, para que Deus fosse obrigado a fazer o que eles queriam. Isso é engraçado, hein? Pensa comigo. Não queres viver da plenitude da graça, não queres viver do poder de Jesus neste evangelho da graça. Então você vai vivendo a justificar-se. Você vai continuar sobre a lei. E a Bíblia diz: o homem que vive pela lei, se pecar, se for culpado de uma lei, ele será culpado de todas. Está vendo? Este é o problema. Aceita esta evidência. Seja você pastor, seja você evangelista, seja você doutor, seja você, aceita. Esta é uma evidência. Esta é uma evidência que você já não pode continuar a ignorar. Você, pastor, doutor, evangelista, quando pregas, passas pela graça e dizes o quê? Diz, pela graça nós vivemos. E você para por ali. Depois você leva de novo os cristãos ou os crentes sobre o jugo da lei. É a religião isso. Isso chama-se religião. E foi a religião que levou Jesus na cruz. Foi a religião que condenou Jesus. Foi a religião que continua a condenar a obra do poder do Espírito Santo sobre as pessoas. É a religião. A religião é a arma mortífera do adversário da fé. E admira-se igrejas que pregam o evangelho, mas continuam sobre a religião, sobre a lei, são lá impactos, não querem sair. O véu para eles não foi ainda aberto, não foi rasgado para chegarem no lugar do santo dos santos. Meu amigo, eu te convido a refletir isto comigo, porque os que refletiram isso chegaram à plenitude da abundância, da plenitude da graça, da plenitude do evangelho, da plenitude de viver aquilo que Jesus trouxe para nós, aquilo que Deus nos deu, de viver o cumprimento das promessas de Deus sobre as suas vidas. Te peço a refletir isso comigo. E viva dia a dia a refletir isso. Verás quão é grande o amor de Deus por você. Não podes decifrar o amor de Deus por você enquanto não chegares ao pleno conhecimento, a revelação da graça. Isto, Paulo, para chegar a este conhecimento da graça que Deus tem por nós, ele disse que foi por uma revelação. Se Deus não te revelar isto, continuarás a não entender o que é o evangelho. E continuarás a viver na mistura de doutrinas, na mistura, na confusão. E nunca vais conseguir entender a Bíblia. Nunca vais conseguir entender a Bíblia, porque não sabe onde você se encontra, vais misturar tudo. E o fim de tudo vais te sentir cansado na fé, abatido